Bem-vindo! Anteriormente vimos no diagrama de modelo de objeto da API do CorelDRAW, alguns blocos com cantos arredondados que representavam coleções de algum tipo de objeto. Por exemplo, a coleção de objetos Document, que se chamava Documents. É muito comum coleções serem nomeadas com o plural do tipo do objeto. Por exemplo, o nosso objeto bolo, um provável nome para uma coleção de bolos seria bolos. Esta é uma convenção, mas não é uma obrigação. Você pode chamar sua coleção de objetos bolo de casa, por exemplo. Mas é muito mais fácil identificar uma coleção se ela seguir essa convenção. No caso da API do CorelDRAW, ela segue, teremos coleções de objeto layer, chamando layers, document chamando documents e shape temos shapes. Os tipos mais simples de coleções armazenam um único tipo. Então em uma coleção, shapes teremos apenas objetos do tipo shape. Coleções são bastante úteis, é importante dar uma atenção especial para elas. No C#, para acessar um dos objetos de uma coleção genérica seguimos a seguinte ordem. O nome de nossa coleção, abrimos o colchetes, valor int, e fechamos o colchetes. Dessa maneira estamos acessando um dos objetos da coleção. Agora fatos importantes sobre esse número. Ele é chamado de índice. Precisa ser positivo. No caso de coleções do .NET o primeiro valor dele é 0. Na API do CorelDRAW é 1, devemos tomar cuidado com isso. Ele não pode ultrapassar o tamanho da coleção, se for passado um valor maior que a coleção seremos barrados, por tentar acessar memória que não nos pertence. Suponhamos que você tenha uma coleção de 5 int. Por se tratar de uma coleção do C#, o primeiro valor do índice será 0 e o último será 4. Se uma coleção, shapes, com 8 objetos shape, teremos o primeiro valor do índice 1 e o último será 8. Vamos olhar a referência. Falando em referência, este vídeo será o último onde irei mostrar o uso dela. Vamos começar a tirar as rodinhas. Vamos até o shape, e suas propriedades. Veja que temos uma propriedade chamada shapes, isso mesmo, é uma coleção. Quando fazemos grupos no CorelDRAW, cada grupo é tratado como um objeto shape na API, então para acessar os membros desse grupo devemos interagir com essa coleção. Crie um novo documento em seu CorelDRAW. Desenhe 9 retângulos. Agora agrupe-os de 3 em 3. Agora vamos criar um novo comando para treinarmos o acesso aos itens de coleções. Vamos criar um método void mesmo. Vamos nomear como é acessa item. Crie uma variável do tipo shapes. Vamos chamá-la de retângulos. E atribuir uma coleção para ela. Utilize a propriedade Active Shape do objeto application, no caso nosso Corel App. E acesse a propriedade shapes. Com isso nossa variável retângulos, que na verdade é uma coleção, terá uma referência aos objetos shape. Note que os objetos shape em si são referência, isso quer dizer se você altera-los fora da variável retângulos, eles estarão alterados na variável retângulos, por se tratar dos mesmos objetos. Agora vamos acessar os objetos shape da coleção retângulo e alterar sua posição x. Primeiro vamos alterar o primeiro objeto da coleção. Lembrando que escrevemos o nome da coleção, abrimos o colchetes, agora o índice, como queremos o primeiro item, vamos colocar 1, e fechamos o colchetes. Agora basta acessar a propriedade positionX e passa um novo valor. Compile o projeto e vamos aqui no CorelDRAW. Vamos selecionar um dos grupos. Clico aqui no play do comando e acessa item. Agora tente alterar o valor do índice e testar em um dos outros grupos, faça isso para a prática. Supondo agora que precisamos alterar a posição de todos os objetos do grupo exceto o primeiro e o último. Pois se quiséssemos alterar de todos bastava modificar a posição do grupo todo assim. Voltando ao problema. Já estudamos antes uma estrutura que ajudaria nessa questão. Quem disse laço for, acertou. Podemos nivelar o uso da variável que controla o laço for no índice de acesso da coleção. Vamos utilizá-lo.
E é bem simples. Vamos criar um outro método aqui. Para utilizar o laço, vamos chamar de AccessaFor. Não sou bom com nomes. Como nosso grupo tem 3 objetos, e não vamos alterar a posição nem do primeiro nem do último, sobra um item para alterar. Vamos declarar uma variável shapes e atribuir o grupo a ela como fizemos antes. Agora vamos escrever nosso laço for. Primeiro for, as chaves. Vamos criar a variável que vai controlar o laço. Vai se chamar i, podemos utilizar qualquer nome, mas por convenção utilizamos nomes com uma letra só, e os principais são i, j, k. Como não vamos acessar o primeiro item, vamos iniciar nossa variável com 2, pois 1 é o primeiro item. Agora a expressão booleana. Como temos 3 itens e não vamos acessar o 3. Nosso laço deve rodar enquanto nosso i seja menor que 3. E por fim o incremento. Esses 2 sinais de mais, são a mesma coisa que dizer que pegamos o i e adicionamos 1. Agora no corpo do laço, entre as chaves, adicione o código que altera a posição, mas com uma diferença. Vamos trocar o valor numérico do índice da coleção retângulos pelo i. Mas isso não teve muita graça, pois alterou um único objeto. Precisaria só do nosso comando anterior com o índice 2 na coleção para termos o mesmo efeito, assim. Então vamos no CorelDRAW e vamos criar 5 retângulos e agrupá-los. Vamos selecionar e rodar nosso código. Bom, apenas um objeto moveu, da mesma maneira que antes, mas nossa proposta com o laço for era para mover todos os objetos com exceção do primeiro e do último. Então nosso código está falho, vamos corrigir. Como agora temos 5 objetos e não 3, nosso laço sempre para quando passa pelo segundo objeto, pois definimos nossa expressão booleana i menor que 3. Então basta mudar para 5, e resolvido. Sim, para esse caso, mas se no futuro forem 10 objetos no grupo. Por facilidade, as coleções têm uma propriedade que retorna a quantidade de itens presentes nela. É a propriedade com. Vamos então substituir o valor número 3 pelo valor da contagem dos objetos. Para isso colocamos nossa coleção e acessamos a propriedade com. Agora conseguimos o esperado. Ficamos por aqui, até a próxima!